Oi! Hoje é a resenha da coletânea de contos Elas por Elas, organizado pela Rosa Amanda Strauss e recheada de escritoras brasileiras. Bom, para quem já acompanha o canal há algum tempo, já sabe que aqui no Matado de Livros temos um grande interesse para com as pequenas histórias. Sim, adoramos contos. E claro, temos um grande projeto, mas daqui a pouco eu falo sobre ele. Primeiro, é preciso dizer que, sim, eu gosto de comprar livros, coletâneas de contos o tempo todo. Geralmente eu compro mais focado no autor só, mas também é sempre preciso pegar algumas coletâneas mais misturadas, digamos assim, um mistão, né? E por isso, quando eu bati o olho nessa coletânea aqui, Elas por Elas, organizada pela Rosa Amanda Strauss, eu resolvi pegar porque tinha algumas autores que eu não conhecia e valia a pena com certeza. É sempre importante a gente ir atrás de novos escritores, principalmente aqueles que a gente ouve falar de vez em quando, mas nem desconfia de como é a escrita deles. Essa coletânea aqui, Elas por Elas, tem um subtítulo interessante: Histórias de mulheres contadas por grandes escritoras brasileiras. Ou seja, já vende totalmente a ideia aqui do perfil dos contos selecionados, escritos por escritoras brasileiras, e as histórias são focadas exclusivamente em mulheres, o que é sempre interessante ver o perfil de uma personagem feminina desenvolvida também por uma escritora. Não que, sempre vale dizer, homens não possam escrever sobre mulheres, porque senão também as mulheres não podem escrever sobre os homens, né? Aquela questão lógica, né? Ninguém escreve melhor que ninguém. Homens e mulheres escrevem da mesma maneira, não há diferença alguma. Enfim, aqui com certeza teremos bastante histórias interessantes, ou talvez não. Primeiro deixa eu dar um apanhado para vocês de quais escritoras temos por aqui. Clarice Lispector, já começou muito bem. Raquel de Queiroz, Nélida Pinhon, Adriana Falcão, Lígia Fagundes Telles, também é sensacional, Ana Cristina César, Maria Valéria Rezende, Adélia Prado, Cíntia Moscovitch, Pagu e também Lívia Garcia Rosa. Ou seja, é um leque bastante interessante, algumas, a maioria eu conheço, outras não, nem tinha ouvido falar para falar a verdade. Ou seja, acertei no livro, né? É um mistão que tem bastante gente conhecida e bastante gente desconhecida. Enfim, um ponto interessante a dizer sobre esse conto aqui, ou sobre esse livro, dessas autoras aqui que eu já conhecia, estava bisando textos que eu já havia lido, já havia feito resenha aqui no canal, como por exemplo os textos da Clarice Lispector e também da Nélida Pinhon. Da Clarice foi A Mensagem e da Nélida foi um texto que eu acho bastante interessante chamado I Love My Husband. Sim. Aliás, tem uma situação interessante que aconteceu aqui durante quando apareceu justamente esse conto da Nélida Pinhon. Mas antes, deixa eu dizer, né? Deixa eu falar a respeito do grande projeto que temos aqui no Matado de Livros, que é Contos do Meio-Dia, que é um projeto que se dedica a ler pequenas histórias e fazer resenhas individuais. Ou seja, quando a gente pega um livro assim, que está recheado de contos, nós não fazemos apenas esse tipo de vídeo aqui que você está assistindo, ou seja, uma resenha que fala a respeito dos contos contidos dentro de uma coletânea, mas fala tudo por cima e não dá grandes detalhamentos a respeito de cada uma das pequenas histórias. Não, dentro do projeto Contos do Meio-Dia eu faço a resenha individual para cada uma das histórias e valorizo mais elas e procuro não dar muitos spoilers, porque a ideia principal do projeto é realmente estimular você a ir atrás desses contos. E se eu falo tudo, dou um belo de um spoiler, aí realmente você nem quer ler. Estraga a experiência de leitura. E claro, né, obviamente, todos os contos aqui da coletânea eu fiz as resenhas individuais dentro do projeto Contos do Meio-Dia, lá no ano de 2019. Você pode procurar pela playlist que eu deixo aqui em cima, onde estão todos os contos que eu vi ano passado. Foram 160 contos que eu fiz as resenhas individuais. Mas também você pode procurar rapidamente pelo box de pesquisa aqui do canal, colocando ELPL. Essas 4 letrinhas, aí aparecem todos os contos que estão dentro desse livrinho aqui. É mais fácil, né? Mas enfim, por causa do projeto, eu já havia lido então alguns textos aqui presentes. Então eu resolvi não ler novamente, porque eu achei que não tinha mais outro apontamento a acrescentar. Portanto, eu pulei o texto da Clarice Lispector, que foi A Mensagem, e o texto da Nélida Pinhon, que foi I Love My Husband. E por causa disso, quando eu fiz o geralzão das notas que eu atribuí a cada uma dessas histórias, eu acabei percebendo que no fundo era uma coletânea um pouco assim, apenas na média, não tinha nenhum grande texto aqui apresentado. Até da Lígia Fagundes Telles, que eu acabei considerando um texto regular dela, não achei nada demais. Eu gosto bastante da pegada que ela tem na sua escrita, como ela deixa aqueles finais bastante instigantes. Ou seja,
um apanhado aqui de contos um pouco mais ou menos. Aí a gente pode até atribuir um pouco a culpa na organizadora, a Rosa Amanda Strauss, que realmente talvez ela não tenha feito uma boa seleção dos textos dessas escritoras. Na verdade, todas elas escreveram bastante coisas interessantes, mas a seleção aqui que a Strauss fez realmente não está muito interessante. Eu ia comentar uma coisa que aconteceu curiosa aqui, falando a respeito também de como você seleciona um conto depois do outro. Por exemplo, um conto aqui da Adriana Falcão, aliás, é da Adriana Falcão mesmo? Deixa eu até confirmar aqui para não falar bobagem. Sim, da Adriana Falcão, que inclusive tem 3 textos aqui presentes, que se chama Que Não Daria Eu Por Essa Ideia. Texto interessante que fala a respeito de uma mulher que ao mesmo tempo gosta do marido e também não gosta. Eu achei um texto assim bem mediano da Falcão e ela faz bastante textos interessantes, sempre naquela pegada um pouco mais divertida, né? Tira um sarro, sarcasmo, ironia. Bastante interessante os textos que ela faz. Mas esse aqui que eu falei, Que Não Daria Eu Por Essa Ideia, eu achei mais ou menos. Em seguida vinha justamente o texto da Nelly da Pion, que eu já falei bastante vezes aqui, né? I Love My Husband, que é exatamente a mesma temática, só que Nelly da Pion escancara em qualidade. E eu achei isso uma coisa bem gritante, né? Um texto mais ou menos sobre um assunto e ele ser bisado justamente na história seguinte por uma escritora que se sai muito melhor. Eu pensei, será que ela fez de propósito a Strauss quando ela selecionou exatamente um conto depois do outro? Ela podia ter deixado alguns outros ali no meio, né? Mas não, ela colocou em sequência 2 histórias que têm a temática inicial super parecida. E uma escritora não se sai lá muito bem, a outra mata a pau. Mas na verdade é uma coisa também interessante de se encontrar em coletâneas de contos, que às vezes quando ele é temática, que é o caso aqui, você vai encontrar histórias que até se pareçam um pouco, mas aqui tão exageradamente igual, eu nunca pensei que eu ia encontrar por aqui. Realmente, o que mais eu posso dizer? Sim, o texto que eu acabei gostando mais aqui acabou não sendo um conto, mas foi uma crônica. Raquel de Queiroz aqui participa com 3 crônicas interessantes. E eu gostei, na verdade, assim, são 3. Temos crônica número 1, Amor, e também Bonecas Russas. Eu gostei de Amor, que é o mesmo tema de um conto super famoso da Clarice Lispector, né? E também outro detalhe interessante aqui dessa coletânea é que também temos, além de contos e crônicas, temos também poemas, no caso aqui da Ana Cristina Serra. Mas também a coisa mais inusitada que eu achei por aqui foram aforismos de uma escritora aqui, deixa eu achar aqui para até dizer alguns para vocês. Claro que esse aqui eu não fiz nenhuma resenha, né? Porque fazer resenha de frases impactantes, mesmo que sejam assim impactantes, acho que não valia a pena, né? Mas foi da Lívia Garcia Rosa. Então, aqui eu até vou mostrar para vocês como tem vários aforismos aqui dela. Não sei se vai ficar em foco aí para vocês, mas deixa eu ler alguns aqui para ver se eu acho algum interessante assim, sorteando. Uma pessoa que não é capaz de se angustiar não é ainda uma pessoa. Ou então, o amor não usa palavras raras, ele torna as palavras raras. O ridículo nos engrandece porque nos humaniza. A dor do outro às vezes é tão grande que, se calarmos, escutamos alguma coisa. Interessante essa frase aqui também. Mas também, no geral, quando a gente pega esses aforismos aqui da Rosa, a gente percebe que também tem um certo mesmo acompanhamento do que tem a seleção aqui dos contos, crônicas e poemas, também tudo junto. Que é exatamente alguns interessantes, alguns mais ou menos, que a gente pode dizer, isso é uma grande frase de efeito, por exemplo, como esses aforismos aqui. Do mesmo jeito a gente poderia ter dito, isso aqui é um grande conto, era para estar aqui nessa seleção, por que ele foi selecionado, né? Então, se eu posso fazer alguma crítica a respeito desse livro aqui, Elas por Elas, é exatamente a seleção que a Rosa Amanda Strauss fez. E os passarinhos que estão piando aqui fora, inclusive até o cachorro, eu não sei se eles estão concordando ou discordando da minha opinião, mas no fundo é isso. Então eu digo para vocês, né? Sim, é interessante a gente ir atrás de coletâneas de contos quando tem mais de um autor presente, porque justamente a gente tem uma certa variedade entre uma história e outra. Claro que isso às vezes não acontece muito quando a seleção é temática, e no caso aqui foi completamente temática, porque primeiro que selecionou apenas as escritoras brasileiras, e dentro desses escritos delas, apenas histórias que tinham foco absoluto na personalidade feminina, em uma ou mais de uma, mas enfim, o que importa é que sim, quando a seleção tende a ser temática, ela costuma ser um pouco, às vezes,
um pouco cruel com as histórias que são colocadas, uma atrás da outra. Como eu falei, o texto da Adriana Falcão perdeu muito quando era colocado um pouquinho antes da história da Nélida Pion, que são a mesma base. Se tivesse histórias completamente diferentes, ou, por exemplo, o texto da Pion não viesse logo em seguida e tivéssemos apenas aqui a visão da Adriana Falcão sobre aquela coisa da mulher gostar bastante do homem, mas também negá-lo ao mesmo tempo, poderia ser então um texto muito interessante, mas não foi o caso. Enfim, no geral, eu acabei não gostando exatamente desse livro, acabei achando um dos piores que eu li lá no ano de 2019. Acabei atribuindo, se eu não me engano, a nota 3 asteriscos. Ou seja, no fundo, é muito pouco, porque quando eu pego as outras coletâneas aí só com o autor solo, realmente eu acabo me divertindo bastante. Ou seja, recomendo ou não recomendo esse livro aqui para vocês? Sim e não. Se você está à procura de uma variedade de autores, pode ser interessante pegar esse livro aqui, porque você tem várias escritoras brasileiras. E a partir desses contos aqui, se você gostar um pouquinho ou não, você pode ir atrás de coisa muito melhor que a escritora tenha feito depois ou antes. Enfim, mas se você procura algo exato, com uma mais certeza, talvez, digamos assim, que você não vai se arrepender, talvez seja melhor evitar uma coletânea temática. Dá para reparar quando ela é temática, logo de cara sempre tem um subtítulo, ou então já deixa bem exposto na capa ou na quarta capa, enfim. Eu acho que é melhor você sempre comprar uma que não é temática. Acho que é a melhor recomendação que eu posso fazer para vocês. Enfim, é isso que eu tinha a dizer a respeito de Elas por Elas, histórias de mulheres contadas por grandes escritoras brasileiras, organizado pela Rosa Amanda Strauss. Um livro mais ou menos, e não passa disso. Enfim, é o que eu tinha a dizer a respeito desse livro aqui. Daqui a pouco pinta mais resenha aqui no canal.